Sejam muito bem-vindos a mais um Bom Dia Boas Apostas. Estamos a gravar na sexta-feira, dia 30 de maio, para sábado, 31 de maio, sabadão, com menos um bocadinho de jogos do que é habitual com as ligas europeias, mas é sábado de final de Liga dos Campeões entre a equipa do Inter e do PSG. Hoje vamos abordar aqui alguns mercados, algumas ligas fora da caixa também, como a liga japonesa, vamos cheirar um bocadinho na MLS e vamos à segunda liga norueguesa pelas médias de gols. É algo que vai acontecer com alguma regularidade neste tipo de dias em que não há jogos de ligas principais. Vamos escolher aqui ligas e mercados que nós achamos, ou que eu acho neste caso, que tenham valor no mercado das apostas esportivas. Portanto, se és novo aqui no canal e não sabes do que é, não sabes do que é que se trata, eu sou o Aaron Big Mac, isto é um canal de apostas esportivas onde eu faço precificação e prognósticos para o dia de hoje ou de amanhã, dependendo do dia em que vocês estão a ver o vídeo, e também de alguns cenários live. Portanto, se gosta deste tipo de conteúdo, subscreve o canal, mete like e comenta, que isso ajuda-me imenso. Vamos lá tentar chegar pelo menos aos 1600 subscritores até ao final do mês de maio, que é tipo amanhã ou hoje, dependendo de como vocês estiverem a ver. Crack das camisolas é quem me veste, o link está na descrição, com o código BIGMAC10 em caps lock tem 10% de desconto e portes grátis, e também os nossos parceiros estão aqui, aliás, estão aqui, a Bet7 e a MyBest.bet, são duas casas de apostas que eu confio e que trabalho e que são nossas parceiras, e os links estão no canal Telegram, que é 100% gratuito, onde eu faço apostas pré-live e apostas live no Telegram. O link está na descrição. Como a recap de hoje, a única coisa que eu vos consigo dizer é que a dobra que saiu para a Turquia no Telegram teve gols na primeira parte, e estamos a gravar no intervalo, portanto não sei de mais nada. Portanto, arrancando para este sábado, vamos arrancar aqui com a Liga Japonesa. Selecionei apenas um jogo, o Sanfrecce Hiroshima contra a equipa do Kawasaki. O Hiroshima está com o modo 2.0, deixa-me ter isto aqui deste lado, está com o modo 2.05, o Kawasaki com o modo 3.5. Sim, exato. Com modo 3.5, over 1.5 1.25, over 2.5 1.90, ambas marcam 1.73 e o nosso querido golo em ambas as partes a 1.84. Estamos a falar de terceiro classificado contra sétimo, tem os mesmos números de jogos, 17, e são 6 pontos acima para a equipa do Hiroshima. São 19 golos marcados e 12 sofridos em 17 jogos, mas a equipa do Kawasaki, uma equipa bem mais over, marcou 28 golos e sofreu 18. Se olharmos para os últimos 10 jogos das duas equipas, a equipa de Hiroshima vem de 5 vitórias seguidas e tem apenas 4 derrotas nos últimos 10 jogos, marcou em 7 dos últimos 10 jogos, apenas não fez golo em 3 jogos. É uma equipa que vem aqui de uma cena vitoriosa muito interessante. Em casa também tem feito sempre golos. Ainda assim, em casa sofreu golos contra o Tóquio Verde e contra esta equipa que eu não sei o nome. E saiu um golo no Casa em Paz, portanto saiu um golo na segunda parte do jogo, num dos jogos da Turquia, no Casa em Paz, do Casa em Paz a Gostep. E do lado do Kawasaki Frontale, é uma equipa que nos últimos 10 jogos marcou em 8, apenas não fez golos para a Champions contra o Al-Ahly e contra a equipa do Tóquio Verde também em casa, mas é uma equipa que faz golos com muita regularidade. O problema é que também os sofre, apenas não sofreu por 2 vezes contra o Tóquio Verde, que ficou 2-0, e contra o Cerezo Osaka, se não estou em erro, acho que é assim o nome desta equipa. Portanto, sendo duas equipas fazem golos com facilidade, vendo aqui para o lado do Kawasaki uma oportunidade de se chegar à frente na classificação e de vencer um jogo contra um rival de classificação, ou seja, se o Kawasaki quer ir aqui a uma Champions ou ser campeão, tem de vencer este tipo de jogos, apesar do Kashima também estar com muitos pontos de avanço, já são 11 pontos, se bem que tem mais um jogo do que a equipa do Kawasaki, mas aqui vamos falar do over 1.5 a 1.25, são duas equipas que fazem golos com facilidade e o próprio ambas marcam a 1.73. Aqui não me vou meter no golo em ambas as partes nem nada, porque estando principalmente a equipa do Hiroshima a vencer, pode fechar aqui um bocadinho o jogo. É uma equipa que não sofre assim muitos golos, vem de 6 jogos seguidos a vencer, onde 3 não sofreu contra algumas equipas, portanto vem daqui uma vitória por 3-0 contra o Tóquio FC, portanto um bocadinho de cautela nesse aspecto. Ainda assim acredito que o over 1.5 envolvido no ambas marcam, pode perfeitamente vir neste jogo. Em relação à MLS, selecionei apenas 2 jogos, Orlando City, Chicago Fire e Inter Miami Columbus Crew. Em relação ao primeiro jogo, temos um Orlando a 1.66, Chicago Fire a 4.78, over 1.5 1.16, over 2.5 1.57, ambas marcam a 1.59 e o nosso queridinho golo em ambas as partes a 1.59. Nos últimos 10 jogos das duas equipas, a equipa de Orlando tem apenas 2 derrotas,
e fez golos em todos os últimos 10 jogos, e as derrotas marcou 2 golos nas únicas 2 derrotas, contra a equipa de Atlanta e contra a equipa de Nashville. Ficou 2 jogos por marcar, estava aqui a ver mal, contra a equipa de Chicago, curiosamente fora de portas, e contra a equipa de Montreal. Ainda assim, sendo a equipa de Chicago uma equipa também muito over, porque sofre muitos golos, vem aqui numa cena de 5 jogos seguidos a fazer golo e a fazer vários golos, portanto é sempre interessante, e tem aqui um resultado engraçado, porque perdeu 7-2 contra a equipa de Nashville, e tem apenas também 2 empates a 0. Curiosamente, as duas equipas vamos falar no vídeo de hoje. Ainda assim, são 2 equipas over, a equipa de Orlando em casa é favorita, percebo, ainda assim acho que o modo justo a 1.67 que está, portanto aqui vou-vos falar dos 3 mercados de overs que eu gosto, over 2,5 a 1.57, ambas marcam 1.59 e o golo em ambas as partes também a 1.50. E 9. Olhando agora para o jogo do Inter Miami contra Columbus Crew, temos um Inter a 2.15, Columbus a 3, over 1,5 a 1.12, over 2,5 a 1.44, ambas marcam a 1.40 e o nosso golo em ambas as partes, perdi-me aqui um bocadinho, a 1.49. São 2 equipas também que fazem muitos golos, são 2 equipas que sofrem muitos golos. A equipa de Inter Miami tem aqui muitas derrotas e tem mais derrotas do que vitórias, porém tem apenas 2 jogos, ainda assim tem apenas 2 jogos onde não fez golos, contra a equipa de Vancouver e contra a equipa de Orlando. De resto marcou e sofreu em todos os outros jogos. Já são equipas muito overs. Do lado do Columbus tem apenas 2 derrotas nos últimos 10 jogos, perdeu contra Miami 1-0 e perdeu contra Charlotte por 3-2, de resto marcou em todos os 9 jogos, tirando o jogo de Miami, mas o problema é que sofreu em todos os últimos 10 jogos. Portanto, aqui falaríamos exatamente dos mesmos mercados que falei no outro jogo, ambas marcam 1.40, over 2,5 1.44 e o gol em ambas as partes a 1.49. E agora vamos entrar aqui numa divisão que eu nunca falei aqui, ou se falei uma vez, que é a segunda divisão norueguesa, a Obos-ligaen. É uma divisão que eu não acompanho particularmente, como é óbvio. Aliás, poderia não ser óbvio, mas neste caso é. E é uma divisão que eu gosto muito dos overs. Portanto, estes próximos 3 jogos vamos estar a falar de golos. Começando no Stabæk contra a equipa do Kongsvinger, estamos a falar de 11º contra 4º classificado. A equipa do Stabæk é uma equipa que marca muito gol, mas também sofre muito gol. Isto é relativamente normal nesta liga. E do lado do Kongsvinger exatamente igual. O Kongsvinger marcou em 9 dos últimos 10 jogos e sofreu em 9 dos últimos 10 jogos. Temos aqui resultados como 6-0, 2-0, 7-2, 4-1, 3-1, 3-2 e 2-1 e 1-3-3. Portanto, são equipas que sofrem e marcam muitos golos. Do lado do Stabæk temos um 4-3, 4-0, 4-2, 4-0, 3-0, 3-0. Portanto, aqui vamos falar exatamente dos mesmos mercados que vos falei na MLS. Isto vai começar a ser mais assim do que nos jogos ou nos dias anteriores, porque eu ando à procura muito destes mercados. Portanto, over 2,5 1.61, ambas marcam 1.48 e o nosso queridinho gol em ambas as partes a 1.54. Ou seja, eu prefiro nestes casos em que eu não tenho conhecimento dos campeonatos, ir para os mercados que eu gosto e ir buscar campeonatos que se enquadram nos mercados que eu gosto e depois fazer aqui um rácio entre odd, valor e probabilidade. Portanto, tentar encontrar valor nestas odds, porque eu não sou o único que adivinho, assim, não chego aqui e digo isto é uma equipa, é uma liga over. Não, a casa sabe que isto é uma liga over, mas pegar aqui um bocadinho nos overs, nas médias e entender o mercado e perceber o que é que tem efetivamente valor ou não. Portanto, ambas marcam over 2,5 e o gol em ambas as partes. No outro jogo temos um odd, a equipa que desceu da liga da Eliteserien para a segunda liga contra a equipa do Azane. Eu não sei se estou a dizer bem os nomes, mas para vocês, em princípio está bom. A equipa do odd tem 5 derrotas nos últimos 10 jogos e 4 vitórias e marcou em 9 dos últimos 10 jogos, apenas em 8 dos últimos 10 jogos, apenas não marcou contra o Sandefjord, num amigável, e contra a equipa do Lillestrøm, que também desceu isto é Lillestrøm? Isto é o Lillestrøm, não é? Que também desceu da Liga Eliteserien. Do lado do Azane, são uma equipa que também sofreu 7 gols contra a equipa do Viking, que está em primeiro lugar na Eliteserien. Sofreu em 9 dos últimos 10 jogos, mas também marcou em 8, aliás, em 7 dos últimos 10 jogos. Portanto, também são equipas muito over, são equipas com médias muito boas na primeira parte, são 70-80%. Na segunda parte estamos a falar de 90-90. Há uma probabilidade grande também de ser o over à frente neste jogo. Portanto, over 2,5 1.57.
Ambas marcam 1.54 e o gol em ambas as partes a 1.54 também. No outro jogo e no último selecionado temos o Moss contra a equipa do Start. O Moss é décimo classificado contra o terceiro. São 2 jogos a menos para a equipa. Aliás, têm os mesmos jogos, são 2 pontos a menos, apesar desta distância grande de 7 lugares. Mas olhemos aqui para os mercados do costume. Aqui temos odds bem mais aliciantes do que nos outros jogos. Temos uma equipa do Moss que marcou em 6 dos últimos 10 jogos, todos os jogos que perdeu não fez gol, porém os outros 6 jogos venceu-os todos e marcou sempre mais do que um gol no jogo. Por outro lado, sofreu em 8 dos últimos 10 jogos. Do lado do Start, tem apenas 3 derrotas, em que um delas é um empate e 2 empates. Ficou apenas por uma vez sem fazer gol contra a equipa do Rofus, esquecem que se chama, e de resto sofreu em todos os outros jogos, incluindo Taça e Liga. É uma equipa que também faz golos com regularidade e apenas nesse jogo também não marcou. Portanto, é uma equipa relativamente over contra uma equipa que são 2 equipas relativamente overs, uma mais que outra. A Start é mais do que a equipa do Moss. Ainda assim, tendo em conta que o mercado nos dá aqui o modo 1,5 a 1.25, o over 2,5 a 1.80, o próprio mas marca 1.60, isto falando em relação aos outros jogos. E depois, o modo que eu gosto mesmo muito e para mim é uma das grandes oportunidades do mercado amanhã é o golo em ambas as partes no jogo do Moss contra o Start a 1.70. Amanhã de manhã ainda vou analisar melhor se lanço ou não no Telegram, consoante as odds estiverem amanhã de manhã. O Telegram, que é o link está na descrição, 100% gratuito, portanto é só abrirem. Está a 1.70, iremos ver com que odds estará amanhã, mas se mantiver assim, muito possivelmente sairá com uma aposta pré-live. Se vocês estiverem a ver, quando vocês estiverem a ver este vídeo e tiver esta odd, eu não deixava fugir de hoje. Eu estou a gravar às 7h15, portanto não sei. Aqui, o vídeo vai ser 9, 9h30, sai sempre, em princípio vai ficar agendado para as 9. Eu não gosto muito de agendar porque tem sempre menos views, mas é o que é. Portanto, se ainda é essa hora, se vocês estiverem a ver o vídeo e tiverem um modo 1.70, para mim vale bem a pena. E agora entramos na final da Liga dos Campeões, temos um PSG Inter. E eu aqui admito que estou muito dividido porque eu tive estes vídeos todos atrás de quando falámos dos quartos de final, oitavos de final, meias finais da Liga dos Campeões, que a equipa do Inter para mim estava na top tier para vencer a Liga dos Campeões, portanto tenho essa costela na Razorri, acho que sim. E por esse lado eu gostava que a equipa do Inter vencesse a Liga dos Campeões. Agora por outro lado temos um PSG que tem 4 jogadores portugueses, Gonçalo Ramos, João Neves, Vitinha e Nuno Mendes. Tem um diretor português, é naquele romantismo de quando vendeu as estrelas, quando perdeu o Neymar, o Messi, o Mbappé, essa malta toda, é que estão de facto mais perto de ganhar a Liga dos Campeões. Portanto, há esse romantismo também. Portanto, estou aqui um bocadinho dividido em relação a quem eu quero que ganhe a Liga dos Campeões. Agora, do lado do valor, e eu acredito, isto em condições normais, se tivéssemos um PSG de há 2 anos atrás, eu diria-vos que o Inter era favorito. Porquê? Porque é uma equipa muito mais madura, ou era uma equipa muito mais madura, era uma equipa que está muito mais habituada a isto, confortável em todos os momentos do jogo, super tranquilo. Agora, de frente a um PSG que não é o PSG que era há 2 anos atrás. É um PSG muito, mas muito mais maduro, muito mais adulto que esta equipa do Barcelona, que eliminou que o Inter eliminou da Liga dos Campeões. Venceu um Arsenal que também é super pragmático e venceu no Emirates sem sofrer qualquer golo. Isso é admirável. Foi perder no Aston Villa, mas um jogo em que sabiam perfeitamente o que é que estavam a fazer. Portanto, é essa maturidade que eu estou a falar. Ou seja, o PSG é uma equipa que, se quiser, é muito ofensiva e cria um volume ofensivo absurdo e pode fazer os golos, entre aspas, que quiser. Mas, por outro lado, também é uma equipa que sabe defender, sabe entender os momentos do jogo, quando é que é para baixar o ritmo, quando é que não é, quando é para oferecer a bola ao adversário, quando é que eles se sentem confortáveis. Tudo isso que para mim são as maiores vantagens do Inter, este PSG também tem. Portanto, deixa-me sempre aqui um bocadinho reticente em relação ao que achar deste jogo. Portanto, nos últimos 10 jogos das equipas, se bem que isto não conta muito, portanto, principalmente do lado do PSG, portanto, vamos abdicar aqui um bocadinho disso e vamos buscar apenas os resultados da Liga dos Campeões, porque o PSG no campeonato interno
é sempre um bocadinho diferente, não dá para ser levado entre aspas a sério neste contexto. Portanto, o PSG na Liga dos Campeões tem apenas um empate nos últimos 20 jogos, e tem 5 derrotas. Liverpool, onde passou a eliminatória contra um Liverpool também campeão inglês, tem uma derrota com a Aston Villa, mas já tinha vencido a primeira mão por 3-1 e o jogo teve de ser mais ou menos controlado, e depois tem aqui 3 derrotas e um empate na fase de grupos, que ia custando até, inclusive aqui a passagem. Perdeu contra o Bayern de Munique, perdeu contra o Atlético e contra o Arsenal. Ainda assim, depois disso tudo, nas fases a eliminar, foi uma equipa super, super competente. Eliminou o Brest por 10-0 no conjunto das duas mãos, perdeu com o Liverpool em casa num jogo em que o Alisson fez uma exibição inacreditável, e depois foi vencer em Anfield num jogo em que o Donnarumma faz uma exibição inacreditável. Depois tem aqui uma eliminatória como quartos de final contra o Aston Villa, um bocadinho acessível, e a equipa do PSG resolveu em casa e depois geriu fora de portas. Depois teve aqui um jogo bem mais complicado contra uma equipa também pragmática como a equipa do Arsenal. Foi vencer o Emirates e depois lá está, fez a tal leitura do jogo e conseguiu meter gelo suficiente para manter esse resultado, e depois venceu em casa também por 2-1, num jogo em que o Arsenal até entrou bem melhor. Do lado do Inter é apenas uma derrota, fora de portas contra a equipa do Leverkusen, e tem 3 empates. City logo na primeira jornada por 0-0, e depois tem 2 empates aqui contra o Bayern de Munique numa segunda mão a 2-2 e contra o Barcelona na primeira mão por 3-3 no estádio de Montjuic. E depois tivemos a segunda mão, um jogo de malucos, onde o Inter empatou mesmo no finalzinho, e depois marcou no prolongamento e venceu mesmo a eliminatória. Lá está, porque o Barcelona se calhar não tem a maturidade que a equipa do PSG tem. Portanto, posto isto, temos um mercado com o PSG a 2.20, o Inter a 3.40, o over 1,5 a 1.30, over 2,5 a 2, o ambas marcam 1.74 e o gol em ambas as partes a 1.90. Se estivéssemos a falar de um jogo do Barcelona contra o Inter com estas odds, eu iria obviamente aqui no gol em ambas as partes, iria falar do ambas marcam, obviamente, não estou a dizer que não irei falar, mas obviamente falaria disso. Agora, num contexto em que o PSG é uma equipa muito mais madura, encontra-se aqui numa oportunidade, tem tempo, porque na próxima época a equipa do PSG não deverá mudar muito, portanto ainda tem aqui tempo, mas vê-se aqui numa oportunidade contra uma equipa do Inter, ou seja, não é nenhuma super potência mundial. No entanto, obviamente que é um adversário complicado, mas temos um PSG que eu tenho que dar aqui um bocadinho de favoritismo. A casa dá 2,20 e o Inter a 3,40, e parece-me que é um favoritismo justo, porque tem mais qualidade individual, principalmente. O meio campo com Vitinha e João Neves, depois na frente o Dembélé está como nunca esteve, ou se calhar a um nível do Dortmund, só que mais velho, lá está, mais maduro. Depois tens Barcola, tens Doué, tens muitos jogadores, o Kvaratskhelia, tens muitos jogadores com muita qualidade que o Inter não tem. O Inter prevalece sempre o coletivo em detrimento do individual, apesar de, obviamente, tem uma excelente equipa, senão não estava na final da Liga dos Campeões, mas eu terei mesmo, ainda assim, de levar o mercado mais a favor de levar o mercado mais a favor do PSG. Eu acho que o modo justo para o PSG seria ali à volta de 2,20, 2,10, está a 2,20. Parece-me ter aqui um bocadinho de valor, portanto, o 1x a 1.30 parece um modo bastante interessante. O próprio handicap asiático menos 0.25, que basicamente o que tem que acontecer é, se o PSG vencer e ganhas a odds, se o PSG empatar perdes metade do valor investido, e se o PSG perder perdes o valor total. Está neste momento a 1.87 ou 1.88, parece-me também interessante. E depois os overs, eu tenho que vos falar do over 1,5, porque sendo aqui um golo, seja de que equipa for, haverá espaço para exposição, e são das equipas que saem muito bem em transição, portanto eu tenho obrigatoriamente que vos falar este over 1,5. Não vos vou falar do golo em ambas as partes, porque o jogo pode ficar amarrado na primeira parte, mas vou falar do ambas marcam 1.74, porque sendo um golo de qualquer uma das duas equipas, o volume ofensivo das duas equipas poderá levar a ser um golo, principalmente se o Inter fizer golo primeiro. O cenário ideal até para o ambas marcam seria o Inter fazer golo primeiro, e o cenário ideal para os overs se calhar é mesmo o PSG fazer golo primeiro. Portanto, o 1x do PSG, porque eu acredito que haja aqui algum valor para o lado do PSG, 1x a 1.30, o over 1,5 1.30 e o ambas marcam 1.74, parece mais interessante. Depois, se vocês quiserem fazer alguma coisa simples a favor do PSG, o handicap asiático menos 0.25 a 1.87, se não estou em erro, também tem valor. Maltinha, está feito por hoje. Que seja uma boa final da Liga dos Campeões. Eu não vou conseguir ver os jogos porque vou ver
André Bocelli é o Municipal de Leiria, portanto há coisas giras também para se fazer um sábado. Portanto, estamos falados. Se vocês gostam deste tipo de conteúdo, subscrevam o canal, metam like e comentem, que isso ajuda-me imenso. E já sabem, a caixa de comentários está para vocês insultarem as equipas que vocês quiserem. Está aberta para isso. Portanto, façam-no muito bem. O link do Telegram está na descrição. O Telegram é 100% gratuito, onde saem apostas pré e live. E amanhã não será diferente. Muito obrigado a toda a gente que esteve desse lado e que amanhã seja um bom dia com boas apostas.